Olá pessoal, tudo bem? É uma alegria conversar com você a respeito da cosmovisão cristã da educação física, porque nós estamos conversando já algumas aulas a respeito disso. Essas aulas estão fazendo parte do primeiro momento ali, tanto das minhas aulas quanto do professor Gabriel, e eu estou aí, já estamos na quarta aula a respeito, nesse bimestre, né, a respeito desse assunto. Eu quero definir a educação física na cosmovisão bíblica, e para isso eu tenho alguns slides para a gente tentar entender um pouco do que é a importância dessa matéria na escola, para a sua vida, né, como um todo. Quais são os objetivos da educação cristã? Então, antes de entender os objetivos da educação física, então nós temos os objetivos, né? Objetivos. Então, nós temos os objetivos da educação cristã e nós temos o objetivo da educação física. Então, quais são os objetivos da educação cristã? São 4: iluminar o entendimento, corrigir o temperamento, formar hábitos e preparar indivíduos com uma formação útil para a sociedade. Então, a educação física ela está respeitando os objetivos da educação cristã. Em primeiro lugar, vem os objetivos da educação cristã. Então, esse aqui é o nosso alvo principal, né, da educação cristã como um todo, e esse aqui, que é a matéria específica, é o nosso alvo secundário, né? Então, dentro desse alvo principal, iluminar o entendimento. Então, iluminar o entendimento com relação ao nosso corpo, entender a importância e por que nós temos um corpo e qual que é a ideia desse corpo nesse espaço físico chamado Terra, né, onde Deus nos colocou. Corrigir o temperamento. Então, o que essa matéria contribui para a correção do temperamento? O que essa matéria contribui para a formação de hábitos? E o que essa matéria também contribui para preparar o indivíduo para que tenha uma formação útil para se viver em sociedade? Então, quais são os objetivos da educação do corpo de um cristão? Quais são esses objetivos? Cuidar para não deixar o corpo ansioso. Então, esse corpo, ele entra num estado de ansiedade, falando aqui corpo e alma junto, né? E o exercício físico, ele regulariza o quadro de ansiedade. Então, a ansiedade é um sentimento, e é um sentimento, a própria palavra de Deus diz, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, é um sentimento que aparece na alma, e o corpo reflete isso, né, através de várias situações. Então, e o exercício ele coopera para regularizar esse quadro de ansiedade que muitas vezes acontece na vida das pessoas. Falando ainda dos objetivos, né, nós temos outros objetivos. O segundo deles é valorizar mais o espírito do que o corpo. Porém, fazer exercícios físicos cuidando do físico, mas se pôr na balança espírito e corpo, eu quero, né, sempre pontuar que o espírito ele tem mais valor, porque o espírito ele leva a alma para a eternidade, e o espírito leva você a ter um corpo glorificado na eternidade. Então, o espírito é mais importante. Compreender os limites individuais, existem limites. Então, o corpo humano, cada um tem a sua individualidade, e compreender que nós, com esse corpo, nós produzimos, nós somos úteis para alcançar resultados. Então, a gente usa o corpo, esse físico, para alcançar resultado. Então, não é apenas, né, antigamente, ainda existe o trabalho manual, bastante trabalho manual, né, onde você emprega a força física,
Hoje os trabalhos, eles são muitos trabalhos são mentais, onde você emprega muito cognitivo, mas não deixa de ser algo físico e de trazer cansaço também para o seu corpo, né? Um outro objetivo da educação física é aumentar a expectativa de vida através dos exercícios, mas também cuidando de duas partes muito importantes para todo o corpo. Quais são as duas partes importantes falando de corpo? É os olhos e os ouvidos. O olho é a entrada, né? Então, o meu corpo terá luz, o meu corpo será iluminado, o meu corpo será saudável, dependendo daquilo que entra nele. Então, eu tenho que cuidar com os meus olhos para perceber e avaliar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E aquilo que não é bom, eu deixar de lado e não dar atenção para aquilo que não é bom. Então, os meus olhos, a Bíblia diz que ele ilumina todo o meu corpo, é a lâmpada, né, do meu corpo, são os meus olhos. E os meus ouvidos, dependendo daquilo que eu ouço, né, preenche o meu coração, e quando eu for tirar algo de dentro de mim, né, a minha fala, as minhas ideias, vai ser daquilo que está depositado em mim. Então eu preciso cuidar, porque tanto os meus olhos quanto os meus ouvidos podem contaminar a minha mente. E daí a mente contaminada vai fazer com que eu tome muitas vezes decisões, escolhas erradas ao longo da minha vida. Então a Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E sobre a boca, o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então o que contamina o homem? Aquilo que sai da boca dele. E o que sai da boca vem do coração. Então a importância de nós cuidarmos, né, daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós vemos. Isso é fundamental para o zelo, para a mordomia do corpo que Deus tem nos presenteado. Um sexto objetivo da educação física, da nossa intenção, né, de ensinar, de instruir a educação física na escola, e a educação física por princípios bíblicos, é unir o número de indivíduos por um vínculo comum. Então um grupo de pessoas se une pensando num objetivo em comum, né? Então isso acontece nos esportes, nas atividades que nós fazemos, que nós propomos, semana de jogos e outras atividades esportivas. Isso é interessante porque a gente vê isso acontecendo, né? E esse objetivo diz respeito, né, aos cristãos unidos, a aliança dos cristãos, ou a igreja, né? São chamados de corpo também, do qual cada cristão é membro e Cristo é o cabeça desse corpo. Então, a importância, né, a ideia de corpo falando de igreja, a ideia de corpo falando que a própria Bíblia, né, dando a entender que o corpo de Cristo e Cristo sendo o cabeça. Qual é o valor fundamental da educação física na escola cristã? Por princípios, é ser uma área do conhecimento humano que amplia o acervo motor. O que é acervo motor? É a biblioteca de ações que eu aprendi a fazer desde quando eu entrei na escola e pratico exercícios físicos, atividade física. Então, lá quando eu era criança, eu aprendi a pular, a engatinhar, a me equilibrar. Tudo isso faz parte do meu acervo motor, que à medida que os anos vão passando, eu vou utilizando esse acervo nas outras atividades que são propostas. Então, a ideia é ampliar esse acervo para favorecer a prática de atividade física, com o objetivo do quê? De fomentar a qualidade de vida, motivar os relacionamentos e prevenir doenças degenerativas. Esse é o alvo de você ter uma biblioteca de opções, né, desse acervo motor que está escrito ali, né, de ações motoras para você utilizar ela no momento que você precisa.
o valor fundamental da educação física é desenvolver o relacionamento e o caráter através do ganhar e perder com as brincadeiras, os jogos e os esportes. A gente tem que saber perder, mas a gente tem que saber ganhar também. Saber perder é não sair nervoso, chateado de um jogo porque você perdeu, e saber ganhar é não humilhar, né? Não depreciar os outros porque você ganhou aquela partida, aquele jogo, então você agora acaba sem querer, às vezes, ou até querendo, né? Humilhando os seus adversários. Então, o jogo tem que ser limpo, tanto na perda quanto na derrota. Cuidar do corpo presenteado por Deus durante os anos de permanência aqui na Terra, favorecer através das aulas semanais, a ideia, a proposta, né? Nosso valor fundamental é favorecer você através das aulas semanais de educação física, tanto práticas quanto teóricas, dando uma rotina que apoie e fomente a importância dos exercícios físicos para a longevidade humana. Então nós queremos que você receba, né, tanto a educação física prática quanto a educação física teórica, para que você possa depois ter a sua própria rotina de exercícios físicos. A educação física, ela acontece em algumas escolas uma vez por semana, então acaba sendo uma rotina semanal. Em outras escolas, 2 vezes por semana, então ela já dobrou a sua formação para com o aluno e ampliou, né, dobrou a sua rotina, a sua intenção, né, para com esse aluno. A origem da vida está em Deus. Foi Ele que criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Então os nossos corpos pertencem a Deus e devem ser usados por Ele e para Ele. O corpo humano foi formado de maneira única e maravilhosa. Através do nosso corpo nós compreendemos e manifestamos as verdades espirituais. Então, olha que legal a importância do zelo desse corpo, porque é através dele que nós manifestamos o poder de Deus aos nossos semelhantes. A saúde do homem, na alma e no corpo, é favorecida através de um espírito saudável. Talvez não haja saúde na alma e nem no corpo, mas o espírito está pronto e é através dele que a alma terá acesso à eternidade e a um corpo renovado, glorificado. Então, a Bíblia diz, né? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos dar ênfase ao espírito, mas nunca esquecer do corpo que Deus deu para mim e para você. Esse corpo, ele é algo especial, extraordinário, que precisa de zelo e de cuidado. Que Deus abençoe e que nós possamos entender isso e praticar as atividades físicas, exercícios físicos, mantendo a saúde do corpo que Deus nos presenteou. Nós estamos na 4ª aula do 2º bimestre e eu quero tratar dos Jogos Olímpicos e nós já estamos falando a respeito disso e eu quero pegar a parte 2 de como tudo isso começou. Então, os Jogos Olímpicos, ele tem uma filosofia, ele nasceu com uma filosofia, a pessoa que criou ele, né, por trás da criação tem uma ideia, uma intenção, um propósito, e eu quero nessa aula trabalhar um pouquinho essa ideia, o propósito dessa pessoa, a intenção dessa pessoa, mas como que isso está, né, como que isso se formatou na prática. Então, nem sempre as intenções, elas na prática, elas acabam seguindo uma outra proposta, uma outra linha, e é um pouco disso que eu quero tratar com você nessa aula de hoje. A palavra-chave que eu escolhi para essa aula é competição. Competição tem um significado, no dicionário Webster, 1828, traz um significado bem legal, bem fácil, bem claro, né? Então fala de rivalidade, luta pela superioridade. Então a competição,
quando a gente fala de jogos, existe aquele que vai alcançar o primeiro, o segundo ou o terceiro lugar. E aqueles que nem sobem ao pódio, só existe pódio para o terceiro, para o segundo e para o primeiro lugar. Então a competição, ela é com essa intenção. Eu quero alcançar um nível mais alto do pódio e para eu chegar lá, eu preciso vencer, ser mais forte, ser mais rápido do que aqueles com quem eu estou competindo. Então, é o ato de tentar ganhar do outro, que também está tentando ganhar. Então, essas duas pessoas que estão tentando ganhar, elas estão competindo. E no reino de Deus, se a gente entender, né, a forma como Deus rege os princípios de Deus, no mundo tem o mundo e tem o reino de Deus. No mundo tem competição, no mundo tem rivalidade, no mundo tem luta, conflito para chegar na frente. No reino de Deus, cada um tem o seu espaço. E se eu entendo o reino de Deus, eu não vejo o meu colega, não vejo o meu parceiro como rival. Eu não estou tentando ser superior a ele, porque eu entendo que nós dois estamos numa corrida e existe espaço para nós dois. Então, a competição, ela é para o mundo. Daí você vai dizer, mas eu estou no mundo. É verdade, nós estamos no mundo, mas a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Então, como viver neste mundo com a mentalidade do reino? Isso é bem interessante e a gente precisa raciocinar a respeito disso. O princípio que eu quero trazer é caráter. O texto é 1 Coríntios 9, 25. Todos competem nos jogos e se submetem a um treinamento rigoroso. Então ele está trazendo aqui sobre competição, ele está falando sobre ganhar uma coroa que é corruptível. Então no mundo você compete com os teus colegas e dependendo de como, se for uma competição sem princípios, né, sem valores, você está ganhando algo que vai perecer, que vai chegar a um determinado momento que vai acabar, que vai se extinguir. Agora, a competição para o reino de Deus, focado no reino de Deus, valorizando o que o reino de Deus valoriza, essa competição tem ganhos e essa coroa que você ganha, esse prêmio que você ganha é eterno, dura para sempre. Eu quero raciocinar, né? O texto nos ensina que a competição não é nesse mundo terreno, toda competição terrena terá ganhos terrenos, logo a minha competição é para obter ganhos espirituais. A Bíblia diz, como eu já falei, né, em João 15, 19, não somos deste mundo, então por que competir querendo ganhar a qualquer custo? Essa é uma pergunta para a gente raciocinar em cima dela. Por que competir querendo ganhar a qualquer custo? Somos todos ovelhas de Jesus, porém alguns sabem disso e outros não sabem. Mas quando souberem, também irão me ver como irmão, assim como eu já os vejo como irmão. Então, se eu estou no reino de Deus, eu sei que todos são meus irmãos. Porém, aqueles que estão lá no mundo não conseguem me ver como irmãos. Por isso que eles competem comigo. E eu que estou aqui no reino de Deus, compreendo o reino de Deus e entendo a ideia, né, sobre competição. Irmãos não competem entre si, mas eles se ajudam mutuamente para que todos cheguem. Ninguém fica para trás. Esse é um valor. No reino de Deus, ninguém fica para trás. A Bíblia diz em Lucas 8,17, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber e vir à luz. Por que eu coloquei esse texto? Porque na competição das Olimpíadas, infelizmente, muitas coisas estão debaixo dos panos, estão ocultas. E todas essas situações que estão ocultas,
elas levam um tempo, mas elas aparecem. Algumas levam anos para aparecer. Por exemplo, na década de 70, engravidaram meninas de 12, 13 anos para competir na Olimpíada. Olha o que a competição mundana faz com que os homens, né, a intenção de ganhar o pódio, de ganhar o primeiro lugar, de ser o primeiro, segundo, terceiro lugar, fez com que a Confederação Russa fizesse forçasse essa gravidez in vitro, porque a gravidez faz com que o ser humano, praticamente a mulher, dobre a sua capacidade, porque agora ela tem um ser para cuidar, ela tem um ser para tratar ao longo da sua gravidez. Então todo o biológico dela dobra, triplica. Então ela tem muito mais vigor, muito mais força, muito mais ânimo, porque agora tem um ser ali que ela vai cuidar nos próximos meses, nos próximos dias. Então, e isso ficou oculto, foi na década de 70, imagina, 50 anos atrás, e foi descoberto no final ali da década de 80, início da década de 90. Imagine o que já não está sendo feito nos dias de hoje a respeito, né, dessa proposta de ganhar a todo custo. O que já foi feito e nós nem estamos sabendo. Então, nós não estamos sabendo ainda, porque a Bíblia diz que debaixo dos céus não há nada que esteja escondido, e Deus, como nosso, né, Deus soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. O objetivo dessa aula é que você seja capaz de diferenciar a filosofia dos Jogos Olímpicos, idealizado pelo Barão de Coubertin, e como as nações realmente conduziram os Jogos ao longo de todos esses anos. Nós também queremos que você conheça, através do filme que foi indicado, que está indicado nessa aula, o que acontece, uma parte aí dos bastidores, né, no que se refere à busca pela vitória nos Jogos Olímpicos. E também nós queremos saber um pouco mais sobre o quadro de medalhas do Brasil, principalmente do quadro de voleibol, né, masculino e feminino, que é o maior número de medalhas que o Brasil já conseguiu aí nesses Jogos nas Olimpíadas, através das Olimpíadas. A definição do tema. Então, nós temos a ideia aí de uma proposta, né, filosófica de promover a paz e o fair play. Fair play significa jogo limpo, né? O fair play existe em todas as competições mundiais e existe um tribunal de justiça desportiva, que é o TJD, que é a lei dos esportes. Então, esse tribunal é ele que vai dizer se o atleta vai ficar por X tempo longe, né, das quadras, dos campos, de acordo com a infração que esse atleta fez. Então, é um tribunal específico do atleta, que rege as situações de jogo individuais ou da equipe como um todo, né? Todas as pessoas envolvidas no esporte estão debaixo desse Tribunal de Justiça Desportiva. Então, o jogo limpo, né? Cada esporte tem o seu fair play e todos os esportes em conjuntos têm também a sua própria proposta de fair play. Então, o Barão de Coubertin, ele tinha, né? Ele é pedagogo, historiador, ele tinha uma ideia, uma intenção. E essa proposta, essa intenção, se a gente observar, ela não deu certo. Qual era a intenção, qual era o interesse dele? Era que as guerras parassem. Então a guerra, ela parou, a guerra de armas, de armamento. Realmente isso houve paralisação. Mas agora com a Olimpíada está acontecendo uma guerra de corpos, de performance. Então existe o ranking das nações, aonde os atletas que estão competindo estão lutando para que a sua nação seja a primeira, a segunda do ranking, né? E isso é um tipo de guerra.
Por que é um tipo de guerra? Porque durante 4 anos existe emprego financeiro, muito valor financeiro depositado para que esses atletas alcancem os melhores resultados. Mas, além desse emprego financeiro, existe todo um estudo por trás para que esses atletas sejam transformados, modificados, né, para alcançar esses resultados, esses índices melhores, né? Então, qual que é o lema, o ideal olímpico? Sitius, o mais rápido, Altius, o mais forte, Fortius, o mais forte. Então, esse lema, ele resume a postura que um atleta precisa ter para alcançar o seu objetivo. Então, ele precisa treinar, ele precisa se dedicar, ele precisa muitas vezes até tomar suplementos e medicamentos para ampliar o seu potencial para conquistar a medalha tão desejada. Então, essa busca desenfreada por esse objetivo, que é a vitória, faz com que a competição fique desleal. Então, a competição, ela deixou de ser apenas de performance no sentido físico, no sentido de conseguir naturalmente isso. Agora passou já do natural para algo sobrenatural, onde através de remédios, através de esteroides anabólicos, esse é o nome, né? Através do uso desses remédios eu consigo um êxito, eu consigo melhores condições de chegar ao topo. Então esse lema ele vai além do que o atleta pode dar, né? Além de dar o melhor, o seu melhor. Significa ele doar o seu corpo para que o Estado faça dele uma máquina de vitória. Então, dar o melhor de si e terminar a competição já deveria ser um objetivo. Porém, as nações buscam muito mais do que isso. Então, tem, infelizmente, né, nações onde os seus atletas vão muito mal e produzem até uma certa vergonha. Até mortos esses atletas já foram quando retornaram para as suas casas, né? Infelizmente, se você buscar na história, você vai ver situações até como essas acontecendo. Para alcançar esse objetivo, as nações utilizam de meios ilícitos, que você poderá verificar uma pequena parte de como isso funciona no documentário Ícaro. É um documentário do Netflix de 2017. Se você tiver acesso a esse documentário, eu sugiro você se expor a ele, você ver, né, esse documentário para você entender do que nós estamos falando, da deslealdade que acontece hoje nos Jogos Olímpicos e qualquer modalidade internacional, né? Isso vem acontecendo já há muitos anos. Vemos uma guerra competitiva entre as nações, querendo mostrar o seu poderio atlético, que a sua nação é mais rápida, a sua nação pula mais alto, ela tem mais força que todas as outras nações. É uma competição esportiva onde tenta-se ganhar a todo custo chegar em primeiro lugar e entrar num ranking mais qualificado. O atleta ele é visto como uma máquina e não mais como uma pessoa, um indivíduo. Não entende-se mais o atleta com alma, com espírito, mas sim é visto apenas o corpo dele e como que é possível tirar o máximo desse corpo. Então, tem-se um objetivo, o objetivo é a vitória e não importa como vai ser alcançada essa vitória. Então, expõe esse corpo, né, desse atleta a situações até quase que impossíveis e de muito, muito esforço, né, aonde esse atleta vai ter uma penalização no seu físico, aonde o tempo assim, vamos dizer, de profissionalismo dele reduz drasticamente.
Vou pegar um atleta que você pode pesquisar depois e verificar também, o Ronaldo Fenômeno. Você pode verificar, né, no futebol, esse atleta, ele, veja o físico dele quando ele estava ainda aqui no Brasil, jogando pelo Cruzeiro, e ele sai do Brasil e vai para a Europa muito cedo, novo, e o físico dele, como que ele fica, o porte físico desse atleta. O quanto ele foi modelado, né, reestruturado fisicamente, e eu posso dizer que não foi natural, a ponto do joelho dele, né, ele ter uma lesão muito exposta, e ele conseguiu, por incrível que pareça, né, o rapaz, o jovem, né, atleta, ele conseguiu regenerar e voltar aos campos de futebol. Mas ali nós vemos uma ação muito forte, falando aí de uma exposição exacerbada desse atleta para alcançar objetivos, né, desportivos que muitas vezes são destrutivos ao organismo, ao corpo. As medalhas, agora eu quero tratar um pouquinho das medalhas rapidamente. O Brasil teve 22 participações nos Jogos de Verão. O esporte com o maior número de medalhas é o voleibol, tem 23 medalhas, onde 10 medalhas são de quadra e 13 medalhas são do vôlei de praia. O vôlei de quadra é o vôlei de 6 jogadores, né? O vôlei de praia é o vôlei de dupla. Nós estamos falando aí de medalha masculina e feminina. É o esporte, né, o voleibol, com mais medalhas de ouro, no total de 8, entre voleibol de quadra e voleibol de praia. O Brasil, no total, né, de 10 medalhas olímpicas, ele está na posição no ranking, nessa modalidade, ele está em segundo lugar. Ele tem 5 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. O masculino tem medalha em 1992 de ouro, 2004 e 2016, nas Olimpíadas que aconteceram aqui no Brasil, a última Olimpíada. E no feminino, o Brasil tem 2 medalhas de ouro, 2008 e 2012. Então aí você tem uma ideia, né, da linha do tempo nos Jogos Olímpicos, né, do Brasil no esporte voleibol. Então todos os esportes, eles têm uma linha do tempo onde nós podemos compreender melhor a posição do Brasil nessa linha do tempo. Então nós sabemos que os Jogos Olímpicos começaram em 1896, foi o primeiro, né? Sabemos que o Brasil entrou na Olimpíada em 1920. Nós já temos essa linha do tempo já de outras aulas, né? Então, com essas informações, nós colocamos também as medalhas de ouro do Brasil nessa linha do tempo. Então, em 1992, então nós temos o ouro masculino. Em 2004, nós temos o ouro, também o ouro masculino. E 2016, nós temos mais uma medalha de ouro masculina. Então, nós temos aqui as 3 medalhas de ouro e as 2 de ouro feminina em 2008 e 2012. (2008) 2012. Aqui nós temos o ouro feminino. Muito bem, então essa é a nossa linha do tempo aí, quando começou as Olimpíadas, quando que o Brasil entrou nas Olimpíadas e a medalha de ouro, apenas a de ouro do Brasil, masculino, e as de ouro feminino. Os links que eu quero deixar para você sobre a história das Olimpíadas, parte 1 e parte 2, bem interessante você ver esses vídeos,
Já falei do Ícaro, e também temos o link no comentário sobre o voleibol brasileiro, né? Brasil, o país do voleibol. Então, o voleibol, nós sabemos, é o segundo esporte mais jogado aí no mundo. O terceiro, né? O primeiro é o futebol, segundo é o basquete, terceiro é o voleibol. Então, é um esporte que muitas pessoas conhecem e jogam, né? E o Brasil ele é muito mais referência no voleibol para o mundo até do que o futebol. Porém, o futebol, por ser o primeiro esporte mais jogado no mundo, acaba tendo uma repercussão muito maior. Lá no seu PES, você vai ver que eu coloquei algumas informações descritas sobre o filme, o documentário do Ícaro. Você vai poder ler ali aquele resuminho de umas 15, 20 linhas, vai favorecer para você também complementar olhando e vendo esse documentário. Eu quero concluir essa aula dizendo para você, a competição ela é interessante, ela é importante. Eu não quero tirar a importância de competir, porque nós estamos vivendo esse mundo e a competição faz parte dele. A questão é que eu preciso competir de forma leal. A questão é que eu preciso melhorar os meus próprios resultados. Se eu ficar tentando ser melhor do que o outro, eu vou me desgastar a mim mesmo e vou desgastar muitas vezes o outro. Então, a competição ela é importante e eu preciso olhar para mim e ver o que eu posso melhorar. E tem muitas coisas que eu posso aperfeiçoar e melhorar. E à medida que eu vou aperfeiçoando e melhorando, eu vou crescendo, vou avançando, e as coisas vão se ajustando. O problema é eu tentar olhar para o outro e querer ser melhor do que o outro. Deus fez cada um de nós de formas diferentes. E quando eu entendo isso, eu paro de olhar para os meus vizinhos e começo a olhar para mim mesmo, para as minhas fragilidades, para as minhas limitações, e busco em Deus crescer nelas e avançar. Então, que você possa compreender um pouco mais das Olimpíadas através dessas aulas. E é um grande evento, é um evento importante, né, no cenário mundial, mas ele tem as suas situações e é isso que nós estamos analisando nas nossas aulas de Educação Física. Um abraço, até a próxima aula. Valeu!